Então, novamente, boa noite a todos, os que eu não vi ainda, né, que estão chegando agora, ou que não estavam ainda quando nós começamos a nossa meditação. Eu estou tentando ver como que eu consigo, ao mesmo tempo que eu deixo a tela de fundo para vocês, ver vocês e ver que nós estamos nos vendo. Mas eu não estou conseguindo, tudo bem, eu vou deixar como está. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. Bom, primeiro, eu imagino que todos estejam vendo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu imagino que todos estejam compartilhando a tela comigo, que esteja, a minha tela esteja para vocês. Deixa eu só ver agora aqui no chat, tem alguma coisa. Ok. Alguém já me disse que está tudo bem, que estão ouvindo. Ok, era isso que eu queria saber. Estava tudo ótimo. Muito bem. Então, nós vamos começar, a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre Samaveda hoje, mas nós precisamos começar um pouco antes para a gente poder falar sobre Samaveda. Nós temos que entender algumas coisas antes. Então, eu queria partir do princípio de que Maharishi, quando veio para o Ocidente, trouxe todo o programa dele da meditação transcendental, na verdade, ele trouxe esses princípios dentro de uma ciência, né? Que nós denominamos ciência védica de Maharishi. Por que ciência védica de Maharishi? Porque tudo que Maharishi traz para a gente de conhecimento, ele traz baseado na teoria, e nós fazemos a prática disso, mas na teoria, de que o conhecimento está estruturado na consciência. O conhecimento está estruturado na consciência. E quem é o conhecimento? O Veda, né? A palavra Veda significa conhecimento. E quando nós falamos da ciência védica de Maharishi, nós estamos falando da ciência do conhecimento de Maharishi. E Maharishi traz dois conceitos para a gente. O primeiro conceito é esse: o conhecimento está estruturado na consciência. Não há nada que não seja conhecido pela consciência. E a segunda coisa muito importante: o conhecimento é diferente em diferentes níveis ou estados de consciência. Por isso que nós podemos falar de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo estado de consciência, e nós falamos sobre isso a semana passada. A nossa consciência, ela experimenta mais e mais e mais, ela se expande, ela adquire mais conhecimento a partir de uma coisa muito prática que nós já fazemos, que é a técnica da meditação transcendental, né? Então, o que nós precisamos para poder experimentar cada vez mais o Veda como conhecimento em sua totalidade. Nós sabemos que o Veda tem 40 aspectos, e quando nós falamos na totalidade do Veda, nós estamos falando do autoconhecimento, totalidade. Eu não sei se vocês lembram, nós temos um livro que foi escrito pelo Dr. Tony Nader na década, há mais ou menos uns 10, talvez um pouco mais, anos, que ele escreveu, que ele escreve, né, esse livro, que é exatamente o Veda e a teoria do Veda estão estruturados na consciência, e ele faz esse comparativo, né, a fisiologia humana e o conhecimento védico, e ele faz esse paralelo entre o conhecimento védico e a fisiologia humana. E aí ele mostra, dentro da teoria dele, dentro da pesquisa que ele faz, ele mostra como o Veda está estruturado na consciência. É muito, muito, muito interessante esse livro. Semana que vem eu vou trazer ele e vou mostrar para vocês a imagem dele. Mas o que tem de mais importante, né, em tudo isso? Se o Veda está estruturado na consciência, se nós somos o próprio Veda, se está tudo aqui bonitinho, aonde que nós encontramos esses aspectos do Veda, né? Aonde que nós encontramos os aspectos do Samaveda que fazem correlação com a nossa fisiologia, em que aspectos da fisiologia que o Veda está estruturado e que aspectos da fisiologia são acionados quando a gente ouve o Samaveda. A mesma coisa em relação ao Gandharva Veda, em relação ao Vishnu, que é um outro som que nós vamos falar sobre ele depois, ou é um outro aspecto do Veda, na verdade, né? Que nós vamos falar sobre ele depois. Mas tem uma outra coisa, eu vou voltar um pouquinho aqui para o slide, para eu não sair fora do tema, não me perder muito, mas
Maharaj também fala que a inteligência interna do corpo está na base de todos, vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, de todos os aspectos da fisiologia humana. O que significa isso? A inteligência interna do corpo está na base de todos os aspectos da fisiologia humana. Que o Veda, ou conhecimento, isso tem a ver com esse livro que o Dr. Negi escreveu, o Maharaja, ele está de tal forma na fisiologia humana que você tem... O Veda, ele é escrito, na verdade, o Veda, ele foi primeiro falado, né? O conhecimento védico era transmitido de mestre para discípulo, né? De professor para aluno, sempre verbalmente. O Veda foi colocado, ou foi levado para o papel há menos de 1000 anos, 500 anos, talvez 300 e poucos anos, que o Veda vai para o papel. Antes disso, o Veda é sempre cantado, é sempre um som, tem a ver com a questão do som. E quando nós falamos que a inteligência interna do corpo está na base de todos os aspectos da fisiologia humana, nós estamos falando exatamente do Veda. Essa inteligência interna do corpo tem a ver com a nossa experiência de consciência. Então, na verdade, quando nós falamos sobre a inteligência interna do corpo, nós estamos falando de um elemento que nós acionamos, ou que nós podemos acionar a partir do conhecimento do próprio Veda, né? Então, por que nós ouvimos o Veda? Por que nós ouvimos os 40 aspectos do Veda? Por que nós ouvimos o Samaveda? Por que nós ouvimos o Gandharva Veda ou o Vishnu? Porque a cada um desses sons corresponde um aspecto na nossa fisiologia. Então, tem um elemento da nossa fisiologia que tem uma correspondência direta com cada um desses aspectos. Então, essa inteligência, ela vai além do nível da fisiologia, né? Quando a gente fala em termos de mente, corpo, consciência, quando nós falamos em inteligência interna do corpo, nós estamos falando dessa consciência pura, que é base para tudo, né? Está na base de todo o nosso conhecimento, todo Veda está estruturado nesse nível, e quando nós transcendemos, experimentamos esse nível, o que nós fazemos é avivar essa inteligência, que está lá, sempre esteve lá, né? Então, o transcendente está lá, sempre esteve lá. Essa inteligência está lá e sempre esteve lá. E a única coisa que nós fazemos, nós acionamos essa inteligência. O que nós precisamos para acionar essa inteligência? Se nós falarmos em termos muito práticos, em termos de fisiologia, nós precisamos experimentar um nível muito refinado de redução metabólica. Muito descanso. Nós temos que experimentar um descanso maior do que o descanso que a gente experimenta no sono profundo. E essa, realmente, é a nossa experiência durante a técnica da meditação transcendental, né? Então, a técnica da meditação transcendental, ela é simples, ela é fácil, ela é natural. Eu vou repetir isso milhões de vezes para vocês. Por que ela é natural? Porque nós não temos que fazer nenhum tipo de esforço para meditar. Porque nós não controlamos, nós não temos nenhum controle sobre a técnica da meditação. A única coisa que nós fazemos quando nós praticamos a técnica da meditação transcendental, o que nós fazemos é favorecer. Favorecer o quê? A nossa fisiologia a despertar essa inteligência interna. Então, o que nós fazemos é avivar o Veda na nossa fisiologia. Cada vez que a gente experimenta essa mente mais e mais e mais refinada, redução na atividade mental, cada vez que a gente experimenta esse corpo ganhando cada vez mais e mais e mais repouso, o que nós estamos fazendo é criando uma condição natural da fisiologia humana, mente e corpo, que é de despertar essa inteligência interna. Nós falamos que quando nós meditamos, o que nós fazemos é experimentar níveis mais refinados da consciência, ou níveis mais refinados da própria mente. O que significa isso? Que quando nós começamos com o nosso mantra, o mantra é o veículo, né, que vai levar a gente para mais e mais e mais. Quando nós começamos a nossa meditação com o nosso mantra, e nós começamos a mergulhar, a experimentar essa redução da atividade mental, nós vamos para um nível diferenciado
da nossa consciência, para um nível diferenciado que é consciência pura. Ou seja, nós começamos a experimentar silêncio apesar da atividade. O que é silêncio, Bernadette? Me explica melhor o que é silêncio, porque silêncio para mim é para o barulho, né? E quando nós falamos em termos de silêncio, ou essa coexistência de eterno silêncio e eterno dinamismo na nossa fisiologia, nós não estamos falando desse silêncio, mas nós conseguimos perceber esse silêncio. Então, o que significa esse silêncio eterno? É a experiência do transcendente. Então, toda vez que nós experimentamos essa redução na atividade mental, nós estamos caminhando em direção ao silêncio. Aqui eu tenho muita atividade mental, muito barulho. Aqui eu tenho um pouquinho menos de atividade mental, menos barulho, um pouco mais de silêncio. E aí eu mergulho um pouquinho mais, um pouco mais de silêncio, um pouquinho mais silencioso, até que eu experimento silêncio total na transcendência. Então, ao longo da minha caminhada, da minha jornada, né, nesse oceano que é a consciência, eu ainda experimento algum movimento, alguma atividade mental. Mas essa atividade mental, ela, na verdade, está me levando para esse silêncio absoluto e eterno, que é consciência pura. E aí, quando nós experimentamos esse nível de silêncio eterno ou consciência pura, a nossa experiência da volta, né, da experiência de voltar para a atividade, quando nós terminamos a nossa meditação e nós vamos para a atividade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos infundindo, nós estamos levando esse silêncio conquistado pela nossa mente e pela nossa fisiologia, pelo nosso corpo, para a atividade. Todo mundo lembra que quando a gente medita, a respiração desacelera, né? O ombro relaxa, a taxa de oxigênio reduz, às vezes dá um soninho, ou seja, nós experimentamos, é muito claro para a gente esse nível de repouso que a gente experimenta. Esse é o nosso silêncio fisiológico. Quanto mais refinada a nossa fisiologia, quanto mais descansada, quanto mais silenciosa, né, maior é a nossa comunicação com esse nível de silêncio do transcendente. E aí o dinamismo, o que é o dinamismo? É estar no mundo, é essa atividade que a gente experimenta, né? É o estar o tempo todo presente. Mas, como nós já somos, né, tecnólogos da meditação transcendental, ou seja, nós praticamos a nossa técnica 2 vezes por dia, nós não estaremos nunca mais, se nós formos regulares na nossa técnica, nunca mais nós estaremos tão envolvidos com o meio ambiente que ele nos subjuga, né? Nós não seremos mais subjugados, nós não seremos mais envolvidos pelo estresse, pela tensão, pelo excesso de experiência na atividade. Por quê? Porque nós treinamos todos os dias, 2 vezes por dia, ir em direção a esse nível silencioso da nossa própria consciência. E aí, nós vamos criar condição para que esse conhecimento, o Veda, para que esse conhecimento que está aqui participando, se vocês lerem o livro do Dr. Tony Nader, vocês vão ver todos os aspectos do Veda presentes na nossa fisiologia. Desde o cérebro, né, tronco cerebral, desde todas as terminações nervosas, até toda a fisiologia, todo o relacionamento, né, do nosso cérebro com a nossa fisiologia. Em cada um desses aspectos do sistema nervoso, em cada um desses aspectos do nosso cérebro, nós vamos ter essa conexão com a nossa... eu perdi porque entrou alguma coisa que me atrapalhou. Mas, enfim, nós vamos ter essa conexão direta entre o nosso cérebro e a nossa fisiologia, perdão, e esse nível da mente. Tem uma mãozinha levantada aqui, deixa eu ver se há algum problema que aconteceu na transmissão, ou se simplesmente não é nada de especial. Deixa eu ver quem que está com a mão levantada. Fátima Morandi. Fátima, eu vou interromper o que eu estou falando e vou abrir o teu microfone para você poder falar, porque pode ser alguma coisa que vocês não estão conseguindo ver. Mas se for uma pergunta sobre o tema, tudo bem, pode fazer também, viu?
Vamos lá, eu deixei o teu microfone. Não, eu não consigo. Você vai ter que, você mesma, desativar teu microfone. Se você tiver de celular, fica no canto esquerdo, embaixo. Ele é branquinho e está com um tracinho vermelho. Você clicando em cima dele, ele naturalmente vai desativar e você vai poder falar. Se você não estiver me ouvindo agora, porque você não está desativando, eu também não consegui desativar, não tem problema, gente. Vocês podem escrever qualquer coisa no chat. E aí eu vou conseguir estar vendo o chat de vocês também, tá? Então, eu consigo estar falando com vocês também através do chat. Eu vou dar sequência, então, aqui, porque eu não consegui falar com você, tá, Fátima? Então, e aí Maharishi fala... Só um minutinho. Ok. Maharishi fala... que a coexistência do eterno silêncio e eterno dinamismo dentro da natureza da autoconsciência de referência é que fazem com que a gente consiga experimentar quarto, quinto, sexto, sétimo estado de consciência. Na verdade, para nós experimentarmos expansão de consciência ou experimentarmos estados avançados de consciência, nós temos que ter essa experiência diária, 2 vezes por dia, 20 minutinhos de cada vez, mas mais do que isso, nós temos que ter essa experiência sendo acumulada na nossa fisiologia e nosso sistema nervoso. E é exatamente isso que a gente experimenta quando a gente experimenta essa coexistência de silêncio e dinamismo. Então, silêncio e dinamismo na nossa fisiologia. Apesar do dinamismo, apesar da nossa atividade, apesar do aqui fora, nós conseguimos manter ainda esse nível de consciência, né, mais silenciosa na nossa fisiologia, seja a nível de mente, cérebro, fisiologia, né, corpo, nós ainda conseguimos manter essa inteligência. E aí Maharishi diz que com esse conhecimento, a vivacidade da inteligência interior do corpo tornou-se prática. O que ele está querendo dizer com isso? Que é possível a gente explorar essa vivência, essa inteligência, esse conhecimento a partir de técnicas. E uma das técnicas, ou a técnica que a gente utiliza para isso, é a técnica da meditação transcendental. Então, nós podemos tornar prática, nós podemos fazer de forma prática, experimentar de forma prática esse conhecimento. E aí nós vamos além. Então, nós fazemos a nossa técnica da meditação transcendental. Nós experimentamos. Mas será que a gente pode, além da técnica, ter mais alguma coisa, ferramentas que nos ajudem, né, a caminhar nessa direção, a acelerar o processo, a ganhar mais na meditação? Porque vejam só, a gente faz a técnica 2 vezes por dia, né? Então, a gente acorda de manhã, está descansado já, né? Faz a nossa higiene, senta, fecha os olhos e faz a nossa meditação. E aí, depois, a gente vai para a atividade, vai trabalhar, vai estudar, enfim, enfrenta um trânsito enorme, muito grande, estressa com o trânsito. A gente entra, né, em ebulição ao longo de todo o dia. E a gente sabe o quanto este momento, né, o quanto o nosso momento atual, e aí estou falando de humanidade de maneira geral, nos exige aqui fora, né? Quanto nós somos exigidos? Não só exigidos no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz, ou no nosso estudo, ou no nosso relacionamento, mas em todos os aspectos. O nosso celular hoje, ele é o nosso braço direito, né? Então, nós estamos o tempo todo muito estimulados, muito para fora. E aí, quando nós chegamos em casa e vamos fazer a nossa meditação da tarde, a gente senta, fecha os olhos, e aí, às vezes, está tão tumultuado que a gente acha que demora para a gente chegar lá embaixo. A gente acha que os pensamentos são muitos pensamentos, é muita eliminação de tensão e estresse, mas nós podemos usar ferramentas que façam com que a gente já comece a nossa meditação mais aquietado. Aí uma pergunta para vocês hoje. Hoje nós ouvimos o Gandharva. Claro que eu falei um pouco no intervalo, o ideal seria ouvir o Gandharva, fazer o pranayama e já meditar. Mas nós fizemos o nosso pranayama e meditamos. Vocês conseguiram, pode levantar a mãozinha para me falar que sim, mas vocês perceberam que o fato da gente fazer o pranayama, quer dizer, ouvir o Gandharva, né, fazer o pranayama e fazer a meditação, isso favorece
a nossa meditação? São essas ferramentas que nós queremos passar para vocês, né? Essas ferramentas que vocês têm que ter à mão para quando vocês precisarem, vocês poderem usar essas ferramentas. Então, quando nós falamos, por exemplo, quando nós falamos do Samaveda, e agora nós vamos entrar um pouquinho sobre isso, só ver que tem... Ah, ok. Eu só fui ver uma mensagem de vocês. Muito bem. Ok. Deixa eu só ver se eu consigo passar para o próximo. Ok. Então, o Samaveda, vamos voltar um pouquinho no Veda, né, para a gente entender. Veda é conhecimento. O Veda, ele está estruturado na consciência, então nós somos o próprio Veda, esse conhecimento somos nós. Mas o Veda, quando nós falamos do Veda de maneira didática, isso tem também a ver com esse lado holístico nosso, mas vamos falar um pouquinho de maneira didática, nós estamos falando de 4 grandes aspectos do Veda, que são Rig Veda. Em algum momento eu vou falar sobre eles para vocês, hoje eu vou ficar presa só no Samaveda, mas são Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. E hoje vamos falar do Samaveda. Então, o Rig Veda, o cântico, vamos pensar no Veda como essa dinâmica de estrofes, né, e de mantras. Quando nós vemos o Rig Veda, ele tem uma estrutura de mandalas, são 10 mandalas. O Samaveda, ele é colhido dentro do próprio Rig Veda. Então, o Samaveda, de uma certa forma, ele estrutura o Rig Veda, e a palavra Sama tem a ver com som, com música, então ele estrutura dentro desse som primordial, que é um som, uma sonoridade musical. Quando nós... Mas vamos lá. Então, o Samaveda, dentro da teoria do Veda, né, dentro dos aspectos do Veda, nós podemos dizer... Eu fiquei com uma coisinha aqui que eu tinha que ter tirado, gente. Espera aí, deixa eu só jogar fora, para não atrapalhar vocês. Então, o Samaveda, ele compreende alguns conjuntos específicos de leis da natureza, ou leis naturais, que estão empenhados em promover uma qualidade que se chama Rishi. Vamos lá. A semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar sobre Samhita, Rishi, Devata e Chandas. A semana passada eu não falei sobre isso, mas eu falei brevemente que quando nós nos relacionamos com o mundo, nós sempre vamos nos relacionar com o mundo a partir de 3 pontos, né? Eu sou o observador, que observo, então tem um processo de observação ou de relacionamento, um objeto. Então eu tenho o observador, o objeto que é observado e o processo de observação. O nosso relacionamento com o mundo sempre vai se dar sempre nesse sentido. Então, quando nós falamos de Rishi, nós estamos falando do observador. Quando nós falamos de Samaveda, nós falamos de um conjunto de leis, de um conjunto de procedimentos, de um conjunto de leis naturais que são avivados a partir do observador. Mas quem é o observador? Nós somos o observador. Nós somos o Rishi. O conhecimento que está estruturado na consciência, está estruturado na consciência desse observador, desse Rishi. Rishi é aquele que conhece, né? Por isso que nós falamos que, se nós voltarmos no tempo, né, nós vamos ver que as técnicas que nós temos, inclusive a técnica de iniciação transcendental, as técnicas que nós temos de meditação têm a ver com um Rishi. Um Rishi é um conhecedor, né? É um estudioso do Veda, e ele usa a própria fisiologia, a própria mente, como objetos de pesquisa, né? Então, ele descobre, ou experimenta, né, a consciência pura e vai descobrindo as novas possibilidades através da intuição que é desenvolvida através da prática. No nosso caso, nós fazemos a meditação transcendental para quê? Nós fazemos a meditação transcendental para avivar esse observador. Toda vez que eu entro em contato com consciência pura, com consciência transcendental, com esse nível mais refinado da minha própria consciência, o que eu estou fazendo é avivando na minha fisiologia essas leis. Então, o Samaveda, na fisiologia, e essa é uma descoberta do Dr. Tony Nader,
ele representa os nossos sistemas sensoriais e o nosso sistema de percepção do mundo, incluindo os receptores que recebem, né, as informações, canais, vias e estruturas envolvidos na organização, na manutenção desse equilíbrio, na codificação e decodificação das informações. O que significa isso? Nós podemos pensar em termos de tronco cerebral. Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, deixa eu ver se tem em algum lugar isso aqui, mas eu acho que não tem. Nós temos o nosso tronco cerebral e temos alguns aspectos importantes do cérebro. São esses aspectos do cérebro, incluindo o tronco cerebral, que tem uma correspondência direta com o Samaveda. Então, por exemplo, se eu for contar a métrica do Samaveda, em termos de aspectos, eu vou ter a mesma quantidade que eu tenho, por exemplo, de determinadas terminações dentro do meu tronco encefálico. Ou seja, eu tenho no meu cérebro elementos, para ficar de maneira bem fácil para vocês, eu tenho no meu cérebro elementos que são os elementos que correspondem diretamente com o Samaveda. Então, na verdade, qual que é a experiência que a gente tem quando a gente ouve o Samaveda? A gente aviva esses valores na nossa fisiologia. Então, quando eu fecho os olhos e ouço o Samaveda, o que acontece é que esses aspectos que têm uma correspondência direta com essa qualidade de som são avivados quando esse som penetra no nosso cérebro. É fisiológico, a experiência é fisiológica. Por isso, nós começamos a experimentar, a partir do momento que a gente ouve o Samaveda, a gente começa a experimentar esse silêncio. Então, nós experimentamos na fisiologia um nível de refinamento muito maior, ou nós começamos, né, a experimentar esse nível de repouso, de relaxamento, já com o Samaveda. Por outro lado, o Samaveda tem uma característica de promover esse relaxamento, mas ficar a mente mais ativa. Então, a nossa mente ela está pronta para a atividade e o nosso corpo está experimentando um nível grande de repouso. Essa é a nossa experiência com o Samaveda. Então, quando que nós ouvimos o Samaveda? Quais são os momentos para a gente ouvir o Samaveda, né? Normalmente, nós ouvimos o Samaveda na hora que a gente vai dormir. Por quê? Porque a gente está avivando esses aspectos que diz respeito ao quê? A repouso. Por outro lado, a consciência fica mais avivada. Então, nós dormimos, experimentamos o sono, experimentamos o sonho durante o nosso dormir, com uma fisiologia muito repousada, mas com essa consciência mais desperta e mais alerta, mesmo durante o sono profundo e mesmo durante o sonho. O que significa que nós continuamos avivando esse valor de Samhita, ou o valor do Rigveda, dentro da nossa fisiologia, ou o valor do Veda, né? Conhecimento total dentro da nossa fisiologia. Essa é a nossa experiência com o Samaveda. Então, o Samaveda tem essa característica. Quando mais que eu posso ouvir o Samaveda? Depois da minha meditação. Depois da minha meditação, também eu posso ouvir 5 minutinhos de Samaveda. Tem algum outro momento que eu posso ouvir o Samaveda? Sim. Se eu estiver sob muita pressão, passando por um momento de crise, passando por momentos de dificuldade, de pressão mesmo, pressão, por exemplo, se eu sou um estudante, estou em época de prova, ou se, sei lá, passei por um momento, estou passando por um momento difícil econômico, ou estou passando por alguma pressão que me causa angústia, eu posso ouvir o Samaveda também. Tá? O Samaveda também vai criar uma condição de relaxamento na fisiologia, ou de descanso, né, na fisiologia, que vai nos ajudar. E eu posso ouvir o Samaveda, então, aí ao longo do dia, em outros momentos também, tá? Mas, via de regra, a gente normalmente ouve o Samaveda ou na hora que a gente vai dormir, ou então a gente ouve o Samaveda depois da nossa meditação. Hoje a gente vai ouvir, no finalzinho aqui do nosso encontro, eu vou estar colocando o Samaveda para a gente ouvir. E onde que a gente consegue o Samaveda? Como é que eu posso ter o Samaveda, né? É muito fácil, a gente entra no aplicativo Maharishi Veda, baixa o aplicativo e lá a gente vai ter todos os Samavedas. Os Samavedas, eles têm vários tipos de... ele é cântico, ele é cantado, são sons, né? Sons mântricos, mas o Samaveda tem vários... nós temos vários tipos de Samaveda, né? Então, tem Samaveda que é mais lento, tem Samaveda que é um pouco mais rápido, são sons diferentes.
O que eu posso fazer para vocês conhecerem todos é nas terças-feiras e trazendo para vocês esses sons do Samaveda diferentes, né? No final do nosso encontro. Eu já falei sobre aplicativo também a semana passada. A semana que vem eu vou deixar o nome do aplicativo aqui, mas é fácil. Maharishi, espacinho, Veda. Se eu procurar esse aplicativo, eu vou ter lá os sons védicos, né? Tem muito mais, Gandharva Veda, Samaveda, os 40 aspectos do Veda, dentro do Rudravishek, que são Yagyas, tem vários cânticos, tem Vishnu, mas sobre isso a gente vai falar aos pouquinhos. Agora, eu acho que vocês podem ficar só com a questão mesmo do Samaveda, né? E do Gandharva Veda, que já são 2 sons fantásticos para vocês ouvirem, um antes e um depois da meditação de vocês. O que eu estou tentando trazer para vocês é uma dinâmica de programa da meditação que vocês possam estar utilizando, né? Todas essas ferramentas que nós estamos oferecendo. Dentro das ferramentas tem também as asanas. No caso das asanas, é um pouco mais complicado passar as asanas aqui para vocês. Seria mais fácil fazer isso realmente presencial, a gente juntos, né? Para vocês poderem, a gente poder fazer juntos as posturas e tudo mais. Vocês terão oportunidade para isso. Ah, uma outra coisa, eu não sei se é o caso de algum de vocês aqui. Eu estou em São Paulo, né? No Ibirapuera. No próximo sábado que vem, eu vou dar uma aula das 2 às 7. Na verdade, a gente chama de uma oficina, né? Eu vou fazer uma oficina com as pessoas interessadas. Eu não sei se vocês receberam o convite, se todo mundo recebeu, porque às vezes tem algum problema de caixa de entrada que não entra, vai para o spam. Mas nós enviamos o convite para todo mundo e nós vamos ter uma aula, uma oficina especial nesse sábado, que vai das 2 da tarde, das 14 até as 19. O que vai acontecer nessa oficina? Nós vamos falar um pouquinho, vamos ouvir Gandharva, vamos ouvir Samaveda, vamos meditar no final do dia, vamos falar sobre asanas, a Yoga Asanas Maharishi, e depois vamos fazer a Yoga Asana juntos. Vamos falar sobre Pranayama, para as pessoas que não conhecem ainda, vocês já têm essa possibilidade, né? Vocês já ouviram falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre meditação, revisão do curso de meditação. Então, nós faremos uma pequena revisão, como eu fiz com vocês aqui no primeiro dia, mas isso aqui que eu estou falando é para quem não estava presente, né? Não pôde participar. E claro que a gente fazendo isso daí presencial é diferente, porque a gente troca, fala, vocês trazem as experiências, né? E nós vamos ter pelo menos 2 aulas avançadas da meditação transcendental, né? E depois nós vamos fazer, no final da tarde, nós vamos fazer nossa meditação juntos, vamos fazer asana juntos, fazer pranayama, vamos meditar, vamos ouvir Samaveda, vamos fechar o nosso dia, então, com esse nosso programa de meditação juntos, tá? Esse evento que vai acontecer no próximo sábado, ele tem um limite, né? Vocês quem conhece o Ibirapuera sabe que nós temos a nossa sala, nosso auditório, cabe no máximo 30 e poucas pessoas. E como nós já fizemos toda uma divulgação, nós temos já um número, né, de pessoas que se inscreveram, que eu, de verdade, não saberia dizer para vocês agora se já completou o número de pessoas da sala ou ainda não. Vocês precisariam, quem é de São Paulo e pode ir para o Ibirapuera no próximo sábado e gostaria de fazer esse curso avançado, então é só ligar na sede, falar com a Vanessa ou com a Fabiana, no 3887-6688, e aí elas vão colocar vocês dentro do grupo e verificar também se a gente tem essa possibilidade nesse próximo sábado. Essa aula vai ser dada outras vezes, né? Não será somente esse sábado, a gente vai ter outros momentos com essa aula, e nesses outros momentos que a gente vai ter com essa aula, a gente vai estar convidando vocês de novo, tá? Então, para quem está com dificuldade na meditação, está com dúvida, aproveita essas oficinas. Essas primeiras oficinas que a gente vai dar são todas de retomada, né? Para a gente rever e rever a nossa técnica. Esses primeiros momentos aqui são todos para a gente poder instalar esse programa, né, que nós estamos falando, e depois
para a gente poder revisar tudo que a gente já faz e para a gente poder ir adiante. A gente vai começar já já com aulas avançadas da técnica da meditação, tá? Então, na verdade, essa aqui é a ideia, né, da gente poder fazer esse programa juntos. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, tem algumas coisinhas aqui do chat, eu vou acionar o chat aqui. Ah, ok. Miane, você está me perguntando se vai ter transmissão online no sábado. A gente não tem previsão de transmissão online, não, porque como é uma oficina, a gente é muito dinâmica a oficina, né? A gente se movimenta muito. Para ter a transmissão online, tem que ser uma aula um pouco mais estanque, né? E a gente tem muita movimentação. Por conta disso, a gente vai fazer grupos, então, por conta disso, eu não consigo fazer essa aula online. Mas eu posso pensar em algum momento a gente fazer online com vocês que não são de São Paulo, né? Uma oficina, alguma coisa parecida e eu passar para vocês as dinâmicas e tudo mais, e aí vocês fazerem a dinâmica da casa de vocês. Não é a mesma coisa, mas a gente pode pensar nisso daí também, sim, no futuro, tá? Mas essa de sábado realmente vai ser uma aula presencial só, tá? E realmente será para esse grupo. Mas a gente pode falar mais sobre isso, sim, tá? Então, isso sobre sábado. Eu queria fazer uma diferenciação, falar para vocês da diferença entre... Eu fui ler aqui eu fui ler aqui um chat e aí perdi. A diferença, gente, entre técnicas avançadas da meditação transcendental e aulas avançadas de MT. Nas aulas avançadas de MT, nós vamos falar sobre meditação, a técnica que a gente faz, o processo que a gente experimenta durante a técnica da meditação, né? Então, nas aulas avançadas, nós vamos tratar daquilo que nós já conhecemos, que é a nossa técnica, nós vamos falar sobre mantra, nós vamos falar sobre pensamentos, nós vamos voltar a falar um pouco sobre os 7 estados de consciência, ou seja, vamos falar sobre os sons védicos, tem uma gama, vamos falar sobre dieta e saúde, vamos falar um pouquinho sobre a Ayurveda, então tem uma gama de conhecimentos que a gente vai poder estar falando, inclusive a semana que vem eu queria chegar nesse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre uma aula avançada da meditação, mas eu queria, a semana que vem, falar um pouquinho sobre rotina, sobre dieta, sono. Eu vou ter que fazer eu não sou médica de Ayurveda, eu sou psicóloga, mas eu sou uma estudiosa, uma autodidata, eu gosto muito do Ayurveda, e a gente vai falar uma pequena introduçãozinha, muito simples, para a gente poder caminhar um pouquinho sobre a questão da dieta, né? Como que a gente pode, cada um de vocês, pode se organizar sem precisar de ninguém. Nós temos que ser, é muito importante que a gente seja autossuficiente, de verdade, né? E a gente tem essa possibilidade, e é isso que eu quero, que a gente quer dar para vocês, né? Que vocês sejam completamente autodidatas, que vocês se conheçam tanto que... e aí, na outra aula, eu quero falar sobre isso, né? Tem uma frase de Maharaj que fala: o propósito da vida é a felicidade. Que vocês possam ser felizes sem depender de absolutamente nada fora de vocês. Então, é essa qualidade de vida que a gente quer para vocês, né? Que a gente quer para a gente, para a humanidade de maneira geral, por isso a gente tem tantos projetos sociais acontecendo e também, no outro momento, eu vou falar dos projetos com vocês. Mas de hoje, né, o que eu queria deixar para vocês, a Miane perguntou se eu posso ir a Brasília. Vocês têm um professor maravilhoso em Brasília, Maria José é maravilhosa. E o Mário também, vocês têm 2 professores em Brasília, muito bons, todos os 2. E se vocês pedirem para eles, eu tenho certeza que eles vão organizar oficinas para vocês também, e eu posso estar em contato com eles para falar sobre isso. Quando eu falo de técnicas avançadas, aí tudo bem, né? Em algum momento, quando eu explicar para vocês o que é técnica avançada e tal, se vocês quiserem, eu posso ir para Brasília dar técnicas avançadas para vocês. Falar dos CIDs. E tudo bem também, se a Mazé em algum momento quiser fazer alguma oficina e me convidar, eu estou às ordens, tá? Mas tudo bem, mas fiquem tranquilos que vocês têm 2 professores maravilhosos em Brasília. Muito bons mesmo. O Mário conhece muito de Ayurveda, a Mazé conhece muito, muito, muito meditação. Então, vocês têm todas as possibilidades aí, tá? Eu tenho mãos levantadas aqui.
Fortaleza. Fortaleza, vocês têm o Gregory também é maravilhoso. Ele dá uma aula muito boa, ele tem muito conhecimento, ele é professor, olha, eu conheço o Gregory há muitos anos, muito, eu acho que eu conheço o Gregory, eu me formei em 93, eu acho que eu conheço o Gregory desde essa época, e ele já era professor, ele ganhou de mim, né? Ele é anterior. Mas sim, claro, essas oficinas a gente pode fazer pelo Brasil inteiro, né? A gente precisa que vocês tenham interesse em fazer as oficinas, a gente precisa que o professor nos convide e a gente pode fazer juntos e desenvolver essas oficinas junto com os professores e depois vocês continuarem fazendo aí na região de vocês. Eu vou tentar, não sei ainda como, mas eu vou tentar ver se a gente consegue fazer uma oficina daqui um tempinho, deixa eu só conseguir organizar isso, online. E vamos ver se dá certo. Eu vou precisar mudar um pouco os equipamentos, mexer em algumas coisas, mas talvez seja possível a gente conseguir fazer essa oficina online, ok? Deixa eu só vir agora aqui, então. Ok. Deixa eu só vir agora aqui para as mãozinhas levantadas. Mãozinhas levantadas. Deixa eu só achar vocês agora aqui. Achei. Espera um pouquinho. Aqui. Ok. Fátima, você está de mão levantada e você está com o microfone, Fátima, se você quiser falar. A Cláudia também está com a mão levantada, mas também o microfone dela está aberto, ela pode abrir a hora que ela quiser. Pode falar, Cláudia. Cláudia? Não estou te ouvindo, Cláudia. Você está falando ou não? Não estou te ouvindo. Não sei se você está tentando falar ou se só o microfone está aberto. Ah, ok. A Fátima disse que não precisa falar nada. E, Cláudia, você queria falar alguma coisa? Ok. Bom, o microfone está aberto. Se você quiser falar, não tem problema, tá bom? Mas vamos lá, então. Vamos continuar um pouquinho aqui. Gente, agora eu queria saber de vocês, eu acho isso muito importante, se vocês têm alguma dúvida em relação à técnica de vocês, ao que foi dito hoje, claro, também, né? Mas em relação à técnica de vocês. Pode até escrever aqui no chat também, fazer a pergunta no chat, ou também pode levantar a mão e fazer a pergunta. Mas eu realmente gostaria de saber se tem alguma dúvida em relação à técnica, à meditação de vocês, na casa de vocês, né? No dia a dia de vocês, na rotina de vocês. Ou se tem qualquer outra questão que vocês queiram falar, que vocês queiram trazer. Essa era uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Claro que eu não sou expert, né, em todos os assuntos, mas dentro das minhas possibilidades, qualquer tema que vocês tragam, se eu puder desenvolver com vocês, a gente desenvolve juntos também, tá? Enquanto as perguntas não aparecem aqui para mim, por enquanto eu não tenho nenhuma, eu queria voltar um pouquinho no básico, do básico, do básico, que é a nossa meditação, né? Só para lembrar para a gente essas duas, três coisinhas que eu falei hoje. O Veda significa conhecimento e o Veda está estruturado na consciência. O que significa isso? Que nós temos na nossa consciência, a nossa fisiologia, no nosso DNA, nas nossas células, nós temos esse conhecimento, essa inteligência, né? Inerente, ela é inerente ao nosso ser individual, esse ser único, né? Máximo, é inerente ao nosso ser. Então, nós só não temos que nos preocupar, nós só precisamos apoiar essa lei natural, apoiar essa natureza. E quando nós fazemos a nossa meditação transcendental, e eu acho bom a gente sempre deixar isso muito claro, o Maharaj fala muito sobre isso, a técnica da meditação transcendental é uma técnica mental, natural, simples, fácil, mas é uma técnica. Nós praticamos a técnica da meditação transcendental para ganhar mais e mais e mais e mais e mais. Mas não deixa de ser uma técnica. Então, eu preciso fazer a técnica 2 vezes por dia se eu quiser ganhar o benefício. Do mesmo jeito que se eu quiser correr 100 metros rasos numa Olimpíada, eu tenho que treinar, 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 treinar muito. Na meditação eu faço isso, eu treino. Vou para dentro, volto para fora. Venho para dentro, volto para fora. Venho para dentro, volto para fora. O que eu estou treinando?
trazer esse nível mais silencioso para a atividade, para o campo da vida. O que eu estou treinando é ficar tão forte, tão flexível, tão poderosa fisiologicamente, que a minha mente vai junto. Então, eu faço uma técnica mental que me leva ao nível de consciência pura, do transcendente, e isso reflete no meu corpo, equilibrando a minha fisiologia de uma tal forma que este cérebro, a partir daí, tem condições de acolher essa consciência. E quando eu falo esse cérebro, eu estou falando do corpo todo, mas a gente sempre relaciona mente e pensamento, né, com o cérebro. Mas eu crio uma condição única nessa fisiologia, e isso a gente mede, isso é mensurável. Nós conseguimos, mas te fala que a técnica da meditação transcendental, ou a ciência védica Maharishi, apesar de ser tradicional, ter mais de 5.000 anos, é uma técnica extremamente atual. Por que é uma ciência extremamente atual? Por que é uma ciência extremamente atual? Porque a nossa técnica é sistemática. Porque nós fazemos a técnica e conseguimos mensurar o benefício dela. Então, não tem como a gente não simplesmente sentar todo dia e fazer a técnica 2 vezes por dia. Porque a gente vai ganhar nível de saúde, vai ganhar nível de potencial mental, vai ganhar nível de relacionamento, e mais do que isso, vai crescer em consciência. E quando a gente cresce em consciência, a gente ganha felicidade. Então, a felicidade não depende, não é uma coisa passageira, momentânea, que depende lá de fora. A felicidade é uma coisa consistente, eterna, que depende aqui de dentro, de como eu estou, do meu equilíbrio. Tudo tem a ver com equilíbrio, em todos os aspectos da vida. Muito bem. Alguém tem uma perguntinha aqui para mim? Deixa eu só responder as perguntinhas. Eu tenho, vamos ver, já são 3 perguntinhas. Aqui está perguntando se essa aula pode ser revista ou assistida depois. Eu vou tentar ver se eu consigo organizar isso. Nesse momento ainda não consigo, mas se eu começar a gravar essa aula, talvez eu consiga depois deixá-la para vocês, para quem tiver interesse. Eu vou também modificar um pouquinho, daqui a pouquinho, a nossa forma de relacionamento, e vocês vão precisar preencher para mim nome e e-mail, porque aí eu sei quem participou e como que eu posso mandar, ou vou deixar também, não tem problema, eu posso deixar também meu celular com vocês, e vocês me pedirem no WhatsApp o que vocês precisarem, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai conseguir, talvez, já ter essas aulas gravadas para vocês, tá bom? A outra coisa ok. Muito bem. Fátima, que bom. Que bom que você está se sentindo acolhida. A Fátima está dizendo que o convite para ela assistir esse encontro, essas nossas aulas online. Cláudia, você quer falar? Ok. Que foi muito bom, porque ela nem sempre consegue na meditação em grupo, e ela está se sentindo acolhida. A ideia é acolher todos vocês, viu? A ideia é que que a gente, com essa nossa aula online, exatamente isso, a gente consiga estar ajudando quem não pode ir presencial. Claro que se vocês puderem ir presencial, com certeza absoluta, quando nós estamos presencial, é um diferencial, porque nós meditamos juntos, né? Quando nós meditamos juntos, nós criamos esse nível de coerência no meio ambiente e ganhamos esse nível de coerência do grupo também que está no meio ambiente. Então, a aula presencial, ela é sempre será melhor. Não precisa acontecer nada, nem ter aula. O fato de eu estar junto com mais 15, 20 pessoas fazendo a minha técnica da meditação já cria um diferencial muito grande. E a gente vai falar sobre isso, a questão do 1% que mais tanto fala, tá? Essa vai ser uma das nossas próximas aulas também. Então, Fátima, que bom que você está se sentindo acolhida, essa é a ideia, tá bom? Adriana, às vezes, depois que eu termino a meditação, em seguida, tenho uma interrupção brusca, sinto uma certa tontura. Por que será? Muito bem. Você falou de interrupção brusca. Então, é assim, se nós terminamos a nossa meditação, como que nós terminamos a nossa meditação? Né? Nós paramos de pensar o mantra. Depois de 20 minutos, consulta o reloginho e para de pensar o mantra. Parei de pensar o mantra, eu permaneço de olhos fechados, sem mantra, por mais 2 ou 3 minutos. Se naqueles 2 ou 3 minutos eu sinto que eu ainda estou muito down, né, muito lá embaixo, ou o contrário, ainda muito agitada, porque eu estou num processo grande de eliminação de tensão e estresse, nos 2 extremos, eu descanso mais.
5 minutos, se possível 10 minutos, se possível deito, relaxo. Por quê? Para criar a condição na fisiologia que esse metabolismo volte a crescer. Essa pequena tontura que a gente tem a ver com um acelerar muito rápido metabólico. Ou seja, nós relaxamos tanto, experimentamos um repouso tão grande, que a taxa metabólica foi lá embaixo. E aí, se eu não saio bem devagarzinho, eu faço essa taxa metabólica subir muito rápido. E aí, quando eu faço isso, eu posso sentir essa certa tontura. Então, a orientação, no teu caso, é que você descanse mais no final. Se você foi interrompida durante a prática, teve alguma interrupção brusca durante a prática, o que a gente faz? Se tiver que atender, não tem jeito, eu tenho que atender aquela interrupção. Aí eu paro de pensar o mantra, fico 1 minutinho de olhos fechados ainda, e aí sim, em seguida me espreguiço, estico, porque isso faz com que o metabolismo cresça, e aí então eu vou atender a interrupção. Se eu sentir que esse 1 minuto é pouco ainda, eu fico 2, né? Eu conheço a minha fisiologia, né? Eu sei até onde ela consegue estar indo ou não, mas eu nunca fico menos que 1. Eu fico no mínimo 1 minuto em silêncio antes de atender uma interrupção. E a tontura tem a ver com isso. Você vai precisar de um descanso maior, de um repouso maior. Aí, vamos supor que você foi interrompida, sei lá, uma batida de carro, ou um som alto, né, que interrompeu a tua meditação, te assustou, o coração começou a bater, e aí pode dar a tal da tontura. O que eu faço? Nada. Fico quietinha, continuo lá no meu lugarzinho com a meditação. Se eu não conseguir pensar um mantra naquele momento, porque eu fiquei muito assustada, o coração está disparado, eu simplesmente fico em silêncio, deixo a atenção voltar para o corpo, alguma coisa vai se acomodar e eu volto a pensar meu mantra e termino a minha meditação, tá bom? Aí a Silvia está perguntando para mim, ok, quando que a gente atinge consciência pura? Ela é curta, geralmente é no começo, no meio ou no fim da meditação? É rápida, talvez eu tenha atingido sem saber, eu medito há 1 ano. Silvia, funciona mais ou menos assim. Nem sempre nós temos uma percepção clara da transcendência, nem sempre nós percebemos que transcendemos, isso não é importante. O importante é, sentei, fechei os olhos, pensei no mantra, vou perder o mantra, em algum momento ele vai desaparecer, pensamentos virão no lugar do mantra. Quando eu perceber que eu estou com pensamento, eu volto ao mantra. Essa é a dinâmica da meditação transcendental. O que acontece nesse interim? Pode ter momentos que eu penso o mantra e o mergulho é tão rápido, eu passo tão rápido pelo transcendente, que eu só percebo a volta com o pensamento porque eu estou eliminando uma tensão e estresse. Pode ser que eu tenha uma experiência física desse transcendente, né? Que é aquela coisa de eu estou meditando e de repente eu tenho a sensação de um tombo. Então, eu estou lá quietinha e aí dá aquela coisa de uau, um susto, né? Essa é uma percepção clara de transcendência. Ou a cabeça indo muito rápido, ela vai e volta rapidamente, né? Isso pode ser uma experiência clara de transcendência. Não clara porque você... A experiência clara de transcendência é você estar transcendido e ter a experiência, né, de máxima disso, que é muita bem-aventurança, muito bliss, né, muito... não é euforia, não, mas essa coisa de máxima, né, de uau, não preciso de mais nada, né? Eu posso ter essa experiência, claro, transcendência também, mas quando eu medito há pouco tempo, via de regra, a minha experiência é mais rápida, né? Ela vai e volta mais rapidamente. Agora, eu não necessariamente preciso ter essa experiência, não necessariamente eu preciso perceber, né? Eu preciso ter experiência clara. Nós transcendemos, isso não tem dúvida. Como que eu sei que eu transcendi? Então, Silvia, olha só, nesse 1 ano que você medita, alguma coisa melhorou na tua vida? Porque assim, você está com mais clareza mental, potencial mental cresceu, a saúde está melhor, você está adoecendo menos, você está se sentindo mais feliz, né, em relação ao que você era 1 ano atrás? Está se sentindo mais plena, tem uma completude maior em relação a 1 ano atrás? Teu relacionamento melhorou? É nos benefícios, é nos ganhos que a gente tem na nossa vida que a gente sabe que experimentou o transcendente. Porque o que é o transcendente, né? O que é esse nível? O que é consciência pura? Que experiência é essa que a gente tem, né?
essa experiência que nós temos de consciência pura ou de silêncio, que nós trazemos para o campo relativo da vida, ela vem para infundir a nossa fisiologia, a nossa mente, a nossa consciência com todos esses aspectos grandiosos das leis naturais. E aí, quando nós experimentamos isso, nós levamos isso para a atividade. E a atividade é que vai mostrar para a gente o que está acontecendo. Então, na verdade, eu não preciso ter uma experiência clara. Então a transcendência... Eu preciso fazer a técnica corretamente. Se eu fizer a técnica corretamente, vai ter momentos que eu vou estar eliminando mais tensão e estresse, vai ter momentos que eu vou estar mais mergulhado, né? Mais profundamente mergulhado. E eu vou experimentar consciência pura. E eu experimento consciência pura, às vezes, mais de uma vez, numa única meditação. Né? Via de regra, mais de uma vez. E eu não preciso ter isso tão claro. Eu posso simplesmente olhar lá fora. Se lá fora está funcionando, está direitinho, é porque a experiência está acontecendo. Claro que com o tempo a gente vai tendo essa experiência mais clara, porque a gente vai eliminando tensão e estresse, vai jogando para fora a sujeira, vai limpando a casa. Quando a casa está completamente limpa, eu posso desfrutar da minha casa limpa, né? Então, a minha fisiologia também é a minha casa, é a minha morada, né? É a morada do meu ser. Então, essa fisiologia também tem que estar ganhando mais e mais e mais e mais, para que a transcendência possa ser uma coisa clara para a gente, tá? E às vezes a gente experimenta a consciência pura também na atividade, tipo, não sei se passou com você, mas eu estou, sei lá, no meio de uma atividade, vem uma alegria, ou vem uma paz, ou vem uma bem-aventurança, uma plenitude, por momentos às vezes, que eu não sei de onde vem, não tem motivo, não aconteceu nada lá fora, mas uau, hoje eu acordei de bem com a vida, né? Então a gente tem momentos que a gente tem essa bem-aventurança acontecendo mesmo na atividade, e às vezes como flash, eu estou numa coisa que não tem nada a ver dando uma aula, e de repente transborda, né? E aí isso tem a ver com consciência pura, né? Por isso que eu digo que a felicidade ela é conquistada através da consciência pura. Muito bem. A Fátima está me contando, já vivi isso, levei um susto com uma ventania, deu uma pressão na cabeça. Uhum. Ok, essa pressão na cabeça tem a ver com o susto. Por isso, esse é um dos motivos, que a gente não coloca despertador e não coloca alarme. Porque às vezes aquele alarme bobinho, aquela musiquinha bobinha que a gente acha que, imagina, essa musiquinha não vai me atrapalhar na meditação. Pode, ela pode nos dar um grande susto. E outro motivo da gente usar relógio é a questão de que nem sempre o nosso relógio biológico é igual ao relógio cronológico. Então, às vezes, eu estou meditando, deu os 20 minutos cronológicos do relógio, o negócio lá desperta, o alarme toca, e a gente está no meio de um processo importantíssimo, que talvez só fosse durar mais um minutinho. Então, a gente marca o tempo no relógio. Se eu marcar o tempo no relógio, e aí eu achar que deu os 20 minutos, e passou, deu 22, 23, 25, passou inocentemente, nenhum problema, tá? Mas eu vou marcar 20 minutos, né? A minha intenção é meditar 20 minutos. 20 minutos é o tempo ideal para meditar. Mas é isso mesmo, Fátima. Essa é a quantidade de susto. Eu lembro de uma aluna minha, vou contar um outro história para vocês interessante. Eu lembro de uma aluna minha, que nós estávamos meditando todos juntos na sala, nós estávamos até com colchões, né? Na sala de CIDs, meditando juntos, num fim de semana, não me lembro bem, acho que estava tendo um curso. E nós estávamos todos sentados e eu estava na frente e todo mundo de olhinho fechado, meditando, e eu também, claro que também fecho os olhos, medito junto com todo mundo, mas em alguns momentos eu abro o olho para ver se alguém está com algum movimento, está tudo bem, tarará. E eu abri o olho, dei uma passadinha no grupo, fechei de novo os olhos e tinha uma das meninas fazendo assim. E ela fazia assim, e vinha com a mão, e eu falei, ai, está acontecendo, né? Aí terminou a meditação, eu perguntei se estava todo mundo bem, se foi boa a meditação, parará. E aí ela levantou a mãozinha e fez assim, olha, a meditação estava muito boa até um monstro começar a buzinar na minha orelha. Tinha um monstro aqui, não era um pernilongo, era um monstro. Você não tem ideia do barulho que ele fazia, né? Por que isso? Eu morro de rir com isso. Porque quando nós meditamos, gente, nós ampliamos todos os nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos ficam completamente avivados. Mais avivados que quando nós estamos aqui, no meio ambiente, acordados, olhando para tudo.
nós despertamos os nossos sentidos, né? Nossa consciência está completamente alerta quando nós meditamos. Então, às vezes, um barulho pequenininho pode ficar muito grande. Por isso, a gente fala para vocês, não usem despertador, nem alarme, não vale a pena, tá bom? Ah, bom. Tem alguém dizendo aqui, está como Moto G, não sei qual é o teu nome, mas está me dizendo que às vezes estou meditando e a minha cabeça desce até as pernas. Volto às vezes e cai de novo. Tá. Esse cair da cabeça, né? Cai, alguém fala assim, ficou até babando. Ou, enfim, tem a ver com o profundo relaxamento que a gente experimenta. A gente, se não incomodar, não tem problema nenhum, tá? Pode cair. Se incomodar, você volta à posição inicial. Uma recomendação que eu dou. Se eu cair para frente, eu posso simplesmente levantar o tronco e voltar à posição inicial se estiver me incomodando. Agora, se eu cair para trás, e tem muitas pessoas que caem para trás, não tragam a cabeça, isso vai causar tensão no pescoço. Tragam o corpo. Então, minha cabecinha foi lá para trás, eu jogo o corpo para frente, porque aí a cabeça vem, e aí eu volto ela, então, para o lugar, tá? Isso para a gente não criar nenhum tipo de estresse nessa área, que essa é uma área bem delicada que a gente tem. Esse é um dos motivos, vou voltar numa outra coisinha importante, pelo qual a gente não medita com a cabeça encostada. A gente medita com as costas encostadas, sentado confortavelmente, não importa onde, pode ser numa cadeira, pode ser na cama, pode ser no sofá, pode ser no chão, mas a gente não encosta a cabeça. Por quê? Porque é natural nós termos movimento da cabeça. Essa é uma região que nós guardamos muito estresse e muita tensão. Quando nós meditamos e deixamos a nossa cabecinha solta, como a minha está agora, por exemplo, nós podemos cair para um lado, podemos cair para o outro, podemos cair para frente, podemos cair para trás. Isso significa que alguma coisa está se soltando aqui. Às vezes o ombro se solta e nós estamos dando possibilidade para que isso aconteça. Então, a gente não encosta a cabeça, tá? Mas não tem problema não. Se não incomodar, ficar com a cabeça caída, não tem problema. Posso pensar no mantra e ao mesmo tempo em outra coisa? Não, não pode. Veja, essa é uma técnica, a técnica da meditação transcendental é uma técnica completamente natural. O que significa isso, completamente natural? Significa que nós não interferimos na técnica. Por que nós usamos o mantra? O mantra é um som que não tem significado. Qual que é a importância do mantra? Ele é uma ferramenta que nós usamos, veja, nós estamos aqui com os pensamentos, né? Então, vou dar um exemplo, pensar numa rosa. Uma rosa vermelha, amarela, aberta, fechada, grande, pequena, no campo, no vaso. Quando eu penso em qualquer pensamento que tenha significado, a minha mente fica prisioneira do significado. Quando eu medito, eu penso num pensamento que não tem significado. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu libero a minha mente de qualquer coisa e, por outro lado, eu não deixo ela cair completamente, eu não vou para o sono. Por quê? Porque alguma atividade mental está acontecendo. O mantra, ele só existe para manutenção de alguma atividade mínima, atividade mental, para poder permitir que a nossa mente, então, vá nessa direção. É esse o papel do nosso mantra, por isso que ele não tem significado, porque ele é só uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para liberar a minha mente e permitir que ela mergulhe em si mesma, porque essa é a natureza dela. Ela vai fazer isso naturalmente, se eu permitir. Eu favoreço isso com o mantra e, claro, a maneira correta de meditar, que nós ensinamos para vocês quando vocês meditam, tá? Então, na verdade, nós não pensamos em outra coisa, porque se eu pensar em qualquer outra coisa, no mar, no céu azul, o que eu estou fazendo? Interferindo. Eu estou deixando a minha mente, de novo, aqui em cima, aqui no nível superficial da mente, no nível dos pensamentos. Eu não quero ficar no nível dos pensamentos, eu quero mergulhar. Ah, mas quando eu mergulho, eu continuo pensando aqui embaixo. Eu continuo, mas o pensamento neste nível e neste nível tem um diferencial muito grande. Nós podemos falar sobre isso a semana que vem. Acho que esse vai ser o nosso tema da semana que vem, para vocês entenderem um pouquinho mais isso. Mas pensar desde esse nível e pensar desde esse nível faz uma diferença muito grande. Quando nós meditamos, nós usamos a ferramenta do mantra para a mente começar a experimentar esses níveis mais refinados da própria mente, até transcender. Se nós pensarmos em qualquer outra coisa que não seja simplesmente a técnica mecânica, né, sistemática, nós vamos interferir no processo e aí nós não vamos transcender, tá? Então, ok.
Ah, você falou que é um relaxamento maravilhoso, concordo com você. Quando minha cabeça cai, que vai lá no chão também, é uma das melhores meditações. Concordo plenamente com você. Ok, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O mantra tem que ser sempre o mesmo. O mantra é o mesmo. Se eu aprender o mantra com 11 anos de idade, eu vou morrer com 95 ou 100, né? Com esse mesmo mantra. Eu sempre vou usar o mesmo mantra, e é o mantra que eu aprendi do meu professor quando eu aprendi a técnica da meditação. Aí você está me perguntando, Carla, qual que é o critério de escolha? Eu não posso te falar o critério de escolha porque isso é uma prerrogativa do professor. Mas o que eu posso te dizer é que o critério de escolha do mantra é muito simples. É tão simples quanto meditar, né? É tão fácil e tão simples quanto meditar. Então, o professor não erra, não tem como errar, porque é um critério muito simples, né? E, claro, a gente escolhe o mantra baseado em algumas informações que vocês nos dão. É isso que eu posso te dizer. Mas não se preocupem e não façam do mantra uma ferramenta mágica. O mantra não é um som mágico, né? Que vai me levar, sei lá, lá para o Olimpo. Não, não é. O mantra é um som sem significado que tem a qualidade de deixar a minha mente pronta para o mergulho, pronta para a introspecção, tá? E a forma como nós ensinamos vocês a meditar, né? A metodologia de vocês da meditação também vai estar corroborando ou colaborando, né? Para que a gente experimente transcendência, tá? E agora essas outras ferramentas que eu estou trazendo para vocês, desde o Gandharva Veda, o Samaveda e o próprio Pranayama, também vão estar contribuindo aí para o desenvolvimento de cada um de vocês, pessoal, né? Para o autoconhecimento de vocês, tá? Pensar no mantra também o esforço, como é pensar no mantra. Não, nós não fazemos esforço para pensar no mantra, não. O mantra, depois que você começa a meditar, ele praticamente tem vida própria, né? O que significa vida própria? Eu sento, fecho os olhos. Num primeiro momento, eu vou pensar o mantra claramente, né? Suponho que meu mantra seja abacaxi, sei lá, né? E aí eu sento, fecho os olhos e começo a pensar abacaxi, 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 abacaxi. Em algum momento, eu vou começar a reduzir a atividade mental e o meu próprio mantra vai se modificar. Vai ficar cabaxá, abacaxá, cati, cachó, cachorro, cachorro. Vai se modificar. Por quê? Porque nós estamos experimentando redução na atividade mental. Então, o nosso pensamento, a nossa experiência do pensar nesse oceano da consciência aqui, ele é mais refinado. E nós não tentamos pensar claramente nesse lugar, nesse espaço. E aí vem o pensamento. Quando o pensamento vem, nós falamos, então, nós facilmente voltamos ao mantra. Significa, e aí nós temos que voltar para o segundo dia de aula para vocês poderem entender por que o pensamento aconteceu, né? Então, o que significa que nós voltar ao mantra não deve ser um esforço. Agora, se eu me envolver com o pensamento, então eu estou lá com o pensamento, e aí é alguma coisa que eu tenho que resolver, ou foi um insight, ou foi uma ideia, e aí eu me animo e fico no pensamento, e eu parei de meditar. Não estou dando mais chance para a minha mente de mergulhar. Voltar ao mantra é justamente dar chance para a mente de mergulhar. E por que não é o esforço voltar ao mantra? Porque eu só volto ao mantra quando eu lembro que eu estou sem ele. E quando é que eu lembro que eu estou sem o mantra? Quando eu estou de novo aqui no nível mais superficial da mente, no nível mais ativo da mente, né? Onde as ondas do oceano, o movimento acontecem. Eu só lembro que estou sem mantra aqui. Eu não lembro que estou sem mantra quando eu estou num nível muito refinado de consciência. Então, eu volto ao mantra. E isso não é esforço, porque é um pensar como qualquer outro, é um pensamento como qualquer outro. E aí, novamente, eu vou mergulhar e vou ter experiência de introspecção a partir dessa dinâmica. Mas eu não sei, você está aqui como Samsung Galaxy S7, não sei o teu nome. Mas se você tiver alguma dúvida em relação a isso, seria muito importante você fazer uma verificação individual. Procura o teu professor, não sei se você está em São Paulo, se você está fora de São Paulo. Se estiver em São Paulo, eu até posso atender, não tem problema nenhum. Mas você faz uma verificação individual da tua meditação com um professor. Não tem que ser necessariamente teu professor, pode ser qualquer professor, tá bom? Tem alguém falando, eu só queria... Deixa eu só ver agora como é que eu faço para ver vocês. É Cláudia que está falando ou não?
Tânia, você levantou a mão, eu estou abrindo o teu microfone. Ele está aberto, você pode agora abrir ele se você quiser falar, tá? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, claro. É o seguinte, o que é o pensar no mantra? É você repeti-lo mentalmente? É você tentar imaginar qual é a grafia desse mantra? O que é pensar no mantra, na verdade? O mantra é um som, né? O mantra, nós não escrevemos o mantra. Se fosse para escrever o mantra, a gente entregaria ele para vocês escrito, né? A gente entrega para vocês o mantra, quando a gente ensina vocês a meditar, de uma maneira muito sutil, muito refinada, né? Vocês recebem o mantra dentro de um momento de silêncio, que a fisiologia já está quietada, e a gente vai levando vocês na direção desse silêncio, né? Então, o mantra, ele não é uma palavra, né? A gente não pensa no mantra como uma palavra. A gente pensa no mantra simplesmente com um som que tem a característica de som. Então, quando nós sentamos, fechamos os olhos e pensamos o mantra pela primeira vez, nós pensamos o som como nós o entendemos quando nós aprendemos a meditar. Ao longo da meditação, ele pode se modificar, né? Ele se modifica, na verdade. Nós perdemos o mantra muitas vezes, ele vai e volta, ele pode ficar mais lento, ele pode ficar mais rápido, ele pode ficar deturpado. E nós não fazemos nada para modificar essa situação. Nós privilegiamos, na verdade, essa condição. Então, o mantra vai e volta dentro da nossa meditação, naqueles 20 minutinhos, de muitas formas. Ele vai e volta mais baixo, mais alto, deturpado, né? E a gente aceita como vier, a gente não interfere no processo. Por isso, é chamado de um processo mecânico, porque nós simplesmente deixamos o mantra, ficamos repetindo o mantra. Por que nós ficamos repetindo aqui o mantra, né? No começo da meditação? Para que a nossa mente possa se desprender de todos os significados e possa estar consigo mesma. E aí ela começa a mergulhar. Mecânico. E aí, muito bem, em algum momento esse mantra desaparece e surge um pensamento. Por que o pensamento surgiu? Porque houve uma eliminação de tensão e estresse. Quando eu começo a pensar o mantra, o que acontece naturalmente é uma redução da atividade mental. E essa redução da atividade mental vai levar a uma redução na atividade fisiológica, né? A gente percebe que a respiração desacelera, a taxa de oxigênio cai, né? Se nós formos fazer medição bioquímica, a gente vai ver que alguns aspectos bioquímicos também vão comparecer, né, no processo de relaxamento. Então, nós experimentamos esse nível muito relaxado. Esse nível relaxado cria uma condição para que a gente possa, porque o nosso sistema nervoso, na verdade, possa, a partir daí, se autorregular. Né? Ele está cheio de estresse, cheio de tensão, tem um monte de experiências fixadas aí no nosso sistema nervoso, porque as nossas tensões e estresses, elas, quando estão excessivas, né, elas são recebidas de forma fisiológica, elas marcam, elas ficam, né, agarradinhas no nosso sistema nervoso. Então, quando nós estamos no processo da meditação, o que acontece é que a gente naturalmente começa a eliminar essas tensões, esses estresses. E isso é físico. Então, como isso é físico, acontece um movimento, aumento da atividade física a partir do momento que eu elimino tensão e estresse. Se aumenta a atividade física, algum movimento acontece na fisiologia, a mente entende que ela também tem que contribuir, ou seja, existe uma relação direta entre mente e corpo. A mente mergulha, o corpo relaxa. O corpo aumenta a atividade, a mente também vai aumentar a atividade. Reduz, reduz, aumenta, aumenta. Então, quando nós experimentamos uma eliminação de tensão e estresse, naturalmente, nós vamos ter um pensamento, a nossa mente precisa de uma atividade, como é que ela vai justificar essa atividade mental? Através de um pensamento. E aí o pensamento vai aparecer. Qualquer pensamento, os pensamentos que aparecem são os mais comuns possível. A mente vai buscar o que está mais próximo dela. E aí nós vamos pensar, muito bem. E aí o que nós fazemos quando nós percebemos? Porque se a gente não percebeu, nós estamos no processo. Mas quando a gente percebe, peraí, estou meditando, e esse é um outro pensamento, eu volto para o mantra, processo mecânico. Mantra, 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 mantra. Para quê? Para novamente criar uma condição para essa mente voltar a mergulhar. Porque na hora que eu percebo que eu estou sem o mantra e com o pensamento, eu já estou aqui em cima de novo. E aí, o que eu faço? Crio condição de novo para que a mente possa novamente mergulhar em si mesma. E aí, quando eu crio essa condição, porque eu tenho um elemento que é o nosso mantra, o que a gente usa, tá? Ok, Bernadette, obrigada. Ficou bom? Deu para entender? Tá ótimo. Obrigada.
Nada, meu amor. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui no... A Cláudia está com a mão levantada. Você quer falar, Cláudia? Pode abrir o microfone, tá bom? Ione... Ok. Deixa eu ver. Miane está com a mão levantada. Ah, eu preciso abrir teu microfone. Pronto, abrir teu microfone se você quiser falar. Então, Cláudia, se quiser falar, está aberto. Tânia, já falou, já conversamos. Miane, se quiser falar também, está aberto o teu microfone, tá? Não sei se está com a mão levantada sem querer ou se você realmente levantou a mão, tá bom? Ok. Bom, gente, são 21h23, né? Eu sempre eu tento me organizar para ficar com vocês 1h30, nunca mais do que 1h30. E a gente tem passado um pouquinho disso. Então, a semana que vem a gente se encontra de novo na terça-feira. Como eu falei para vocês, se alguém quiser no sábado participar do curso, é só falar com as meninas lá. E na terça-feira a gente se encontra de novo. E eu acho que terça-feira eu vou tentar falar com vocês um pouco dessa questão dos pensamentos, né? Essa experiência que nós temos durante a meditação. E eu tinha falado de uma outra coisa que eu ia falar, felicidade. A gente vai chegar lá. Tem muita coisa para a gente falar, né? Dinâmica, dieta. Cecília, você levantou a mão também. Eu abri teu microfone, tá? Se você quiser falar, Cecília. Só a Cecília, tá? Então, de hoje para a semana que vem, deixar para vocês a tarefa de casa, né? Vocês já têm Gandhava Veda, vocês já sabem o pranayama, a respiração, tem a meditação de vocês. Agora eu vou colocar 5 minutinhos para a gente vai terminar com o Samaveda, 5 minutinhos, e aí eu espero que seja muito bom para vocês, para a finalização da noite de vocês aí. E é um prazer, como sempre, estar com vocês, tá bom? Ok. Tá ok, Ione. Eu vou ver se eu consigo organizar para vocês reverem essa aula, tá bom? Então, Jai Gurudev, eu vou colocar agora para vocês o nosso Gandhava Veda, tá? O nosso Samaveda, perdão.